sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Contador do Trader. Sejam todos realmente muito bem-vindos. Para quem não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever aqui. Se você gostar desse vídeo, dá um like. Hoje, que eu estou gravando, é pós-feriado, né? Então a gente teve feriado ontem, estou gravando hoje, eu não sei quando esse vídeo vai subir, mas não. Ele disse que é domingo, mas eu não tenho certeza não, viu? Mas, enfim, independente de qual você está vendo, nós estamos pós-feriado, então a bolsa ainda não abriu nesse momento que eu estou gravando, mas nós estamos naquela expectativa. O que eu quero falar com vocês hoje é algo que não está muito nos radares das pessoas, principalmente quem faz buy and hold, principalmente quem está investindo em ações, principalmente o investidor de longo prazo. Senhoras e senhores, nós vamos falar sobre reforma tributária. Já está na mesa da... estamos em Brasília, está em recesso, né? Então tudo parado, a agenda das nossas câmeras, mas a partir de segunda-feira volta, e a informação que eu tenho é que eles vão voltar já olhando esse cenário da reforma tributária. Começou lá no Michel Temer, né? Veio lá, o Ministério da Economia na época veio apresentar um projeto, não passou. Depois o Paulo Guedes também vem no governo anterior, apresenta, também não passa, e esse governo, só que ao contrário dos outros dois, esse governo fez apresentou de uma forma diferente. Antes, tanto na época do Michel Temer como na época do Bolsonaro, os ministros da Economia veio com um pacote fechado. Ó, essa é a reforma que nós queremos. Nessa, o que eles estão fazendo? Eles fatiaram. Então, eles colocaram, olha, o mercado internacional nós vamos olhar assim, criptomoeda nós vamos olhar assim, a B3 nós vamos olhar assim, fundo nós vamos olhar assim, e também as offshore nós vamos tributar assim. Então, eles se separaram. Quando eles separam, eles quebram aquela narrativa de que seria um impacto muito grande, porque eles vão pontuar, eles vão analisar ponto a ponto. Então, o que está bem próximo de acontecer são a tributação dos fundos seletistas, né, aqueles fundos que são mais voltados para poucas pessoas que detêm ele, e as offshore. Isso é bem provável que já esteja aprovado. Aonde que isso vai ter impacto? Luiz Fernando, nossa, nós vamos tributar, como é que funciona? Senhoras e senhores, na verdade, o que eles vão trazer é para mais perto da realidade da grande maioria. Então, a offshore tributa? Claro que tributa, mas quando que a offshore é tributada? Quando repatria esse patrimônio. Então, o que eles estão fazendo agora é que também seja no ajuste anual a tua forma de você tributar a offshore. O que é o ajuste anual? O ajuste anual nada mais é do que a declaração do imposto de renda. E aqui eu quero fazer um ponto importante. Senhoras e senhores, nós somos um contador especializado em renda variável. Eu sou um dos maiores escritórios de contabilidade e fui eleito um dos maiores contadores influentes no mundo de investimento e também de tributação em renda variável. E eu sempre defendi, desde quando eu comecei lá, 2009, 2008, quando nós começamos a trabalhar com isso, eu sempre defendia o ajuste anual. E eu sempre dei valor à declaração do imposto de renda. Por dois motivos. Primeiro, porque eu sempre via as pessoas dizendo, imposto de renda eu mesmo faço. Não, é tranquilo. E eu, quando eu parava para fazer declaração do imposto de renda, salvo se eu for muito burro, salvo se eu for, eu sempre achei complexo. Por que eu sempre achei complexo? Porque eu não gosto de fazer as coisas de qualquer jeito. Eu sempre gosto de ponderar. Eu sou contador. Sabe que, novamente, vou dar uma pausa aqui. O que o contador tem? A contabilidade tem um método de fazer a contabilidade, chama um método de partidas dobradas, que o mesmo valor debitado tem que ser acreditado. Luca Pacioli criou esse método, né? Então, eu aprendi assim. Então, toda vez que eu ia fazer a declaração do imposto de renda e tinha um valor, eu sempre queria ver a contrapartida. Mas se eu estou aplicando esse valor aqui nos investimentos, qual é a contrapartida? O mesmo valor que é debitado tem que ser creditado. O que é débito e crédito? Né? Então, o mesmo valor que eu ganho, eu estou pagando. Né? O mesmo ativo que entra tem obrigação a pagar. Então, eu sempre pensei dessa forma para fazer a declaração do imposto de renda. Então, eu sempre entendi que era difícil de você fazer. Por quê? Porque clientes me traziam informações distorcidas, muitas das vezes não tinha documentação e não sabiam lidar com aquela informação. E eu tinha muito medo de ser fiscalizado. Porque todas as vezes que eu fui fiscalizado, as fiscalizações sempre foram pesadas, sabe? Era muito árduo você ir lá defender junto à Receita Federal, abrir processo. E eu sou da época que ia lá protocolar, você está na frente do fiscal. Aqui eu respeitando todos os fiscais, mas as oportunidades que eu tive de sentar com o fiscal para algum cliente que caiu na malha fina, foi fiscalizado, eles nunca foram gentis. Tudo bem, vamos resolver. Não, cara, os caras judiava de nós, né? Talvez essa era a política deles. E talvez foi por isso que criou a cultura da Receita Federal ser tão odiada, porque dava medo.
eu vou confesso, dava medo de você ir lá sentar com o fiscal. Então, eu fui criado assim. E aí, quando eu comecei a falar sobre isso, e as pessoas, não, mas eu mesmo faço, não, a declaração não dá nada. E eu me recordava, e até hoje me dá calafrios quando as pessoas, não dá nada. Eu falo, cara, se ele souber. Eu estava com um cliente agora importantíssimo, um cara de alto padrão do mercado financeiro, sócio de uma das maiores corretoras e bancos aqui do Brasil, e ele está empipinado, né. É um ano que ele está sendo fiscalizado dos últimos 5, né. Acho que é 2018, 19, 20 e 21, que ele está fiscalizado, 2022 ainda está em processamento. Mas só 2019 deu 1.000.000 a pagar. A dívida dele, 200.000. Ele devia 200.000, então o valor devido é 200.000, é a atualização, deu 1.000.000. E aí o que acontece, esse 1.000.000 ele falou, puta, eu vou pagar 1.000.000. Eu falei, cara, esse não é o problema, porque ele também foi lavado um auto de infração de 5 milhões para ele. Poxa, ele tá falando de 6 milhões a ser pago no único ano dos 5 que ele vai ter fiscalizando. Qual a probabilidade disso nos próximos anos também acontecer? Então é nesse tipo de situação que me dói. Então eu sempre defendi que a declaração de imposto de renda é algo muito sério. Luiz Fernando, e aonde você está fazendo elo com esse planejamento ou com essa reforma? Porque, novamente, esse governo demonstra um interesse na declaração do imposto de renda e ele está forçando para que você entenda que a declaração do imposto de renda vai ter que ser um pouco mais complexa e você vai ter que dar um pouco mais de atenção a ela, porque tudo vai para o ajuste. Luiz Fernando, então quer dizer que eles querem que a gente entregue a declaração do imposto de renda? Não, porque eles sabem que você, brasileiro, e aí me perdoe o que eu vou dizer, mas eles sabem que o brasileiro deixa para a última hora, ou eles sabem que o brasileiro não dá a devida atenção e o ajuste anual sempre é mais caro. Se você deixar chegar no ajuste anual, não tem o que fazer. Por quê? Porque eles não permitem que você emita documento retroativo, você não pegou a documentação, você vai lançar lá e vai pagar a tabela máxima do imposto de renda no ajuste anual. Então, as offshore, mercado internacional, criptomoeda, todas elas, e até a própria B3 aqui, investimentos do mundo de bolsas de valores, né, porque eu falei de outros mercados, todos eles estão sendo levados para a declaração do imposto de renda. Por quê? Porque eles sabem que você não vai dar devida atenção, eles sabem que o brasileiro acha chato, eles sabem que o brasileiro não gosta dessa participação e por isso que eles vão levar lá para o ajuste anual. O problema é quando chega no ajuste anual e você senta comigo lá no período do imposto de renda, não tem o que eu fazer, eu não tenho como trabalhar no passado. Eu vou ter que, você vai ter que pagar muito imposto e, quiçá, eu te orientar para o próximo ano. E aí o que acontece? Não, depois do próximo ano eu vejo e assim vai. Então, para finalizar esse vídeo, para não ficar tão longo, a reforma tributária, atrelada ao mercado de investimento, à pessoa física, atenção à declaração do imposto de renda. Não é mais só fazer por fazer. Você vai ter que ter um plano estratégico, ter um planejamento. Na renda variável, eu disse que eu sou um dos contadores especializados, eu sempre defendi a declaração do imposto de renda. Cuidado, tá? Procure um contador especializado como eu, então, se for procurar, nos procure, por favor. Se inscreva aqui no canal, porque tenha atenção que as declarações do imposto de renda agora são o foco.